Você saberia como agir se fosse vítima de assédio sexual no trabalho? Algumas atitudes são importantes para fazer cessar o assédio e evitar que ele se propague e se agrave. Confira as dicas da advogada Marcela Garcia, especialista no assunto. O assédio sexual, que é uma situação mais comum com as mulheres, mas que pode acontecer com ambos os gêneros, é toda conduta com intenção sexual sem receptividade. A advogada Marcela Garcia é especialista em cuidar de casos de assédio sexual no trabalho e pontua que todo ato que acontece sem o consentimento da mulher é assédio. Então, quem determina o assédio é a mulher. A partir do momento que a sua brincadeira deixa ela constrangida, já começou o assédio. Ela pode se sentir assediada no simples fato de você chamar ela de linda. A forma como você fala, o tom que você usa de voz, até o seu olhar, ela pode identificar nisso um assédio. Eu aconselho que quando a mulher perceber o assédio, o primeiro ato que ela deve fazer é conversar com um superior. Alguém superior ao superior dela, porque geralmente, na maioria dos casos, a mulher ela é assediada por um superior hierárquico. Então, ela deve buscar alguém superior a essa pessoa dentro da empresa para relatar esse assédio. Se não houver essa pessoa, algumas empresas elas têm um site ou algum normativo dentro da empresa, algum outro meio em que você pode relatar coisas que acontecem com você. Então, ela pode buscar esse meio virtual para fazer esse relato. Segundo uma pesquisa da rede social LinkedIn, mais da metade das mulheres já sofreram com algum tipo de assédio sexual no trabalho. Entre elas, 15% decidiram pedir demissão após o acontecimento do fato e somente 5% resolveram apresentar a situação ao RH da empresa, com medo de não serem compreendidas ou de perderem o emprego. Essa situação pode ser exemplificada através do relato de uma cliente da Marcela. A moça, que prefere não se identificar, é uma ex-funcionária de uma lotérica de Goiânia e foi demitida após se recusar a aceitar essas práticas. Trabalhei em uma empresa que, com pouco tempo de trabalho, meu patrão começou com assédio. E como eu não aceitava, ele começou a me oferecer dinheiro, colocando maços de dinheiro no meu bolso. E como eu não aceitava, porque eu estava ali trabalhando, por eu ter uma filha pequena, e quando eu passava por ele para ir pro banheiro, ele passava a mão em mim, passava a mão nos meus peitos, passava a mão na minha bunda, na minha perereca. E mesmo que você pedisse ele para parar, ele continuava. Como eu precisava muito do emprego, eu aguentei por 4 meses. E com isso, cada vez que eu falava não para ele, era pior, porque ele começou a retirar dinheiro do meu caixa, acusando que era eu que tinha roubado. Ele começou a me procurar mais, a me intimidar mais. E com isso, por fim, quando eu disse para ele que eu era um basta para aquilo, ele tirou um valor muito alto do meu caixa. Eu consegui provar que não tinha sido eu que tinha tirado. E ele pegou e me mandou embora. Ela teve coragem de levar adiante a denúncia. Neste caso, após recorrer à justiça com boas provas, o processo foi ganho pela funcionária assediada. Quando ele me mandou embora, eu procurei, os meus direitos. Foi aonde eu já conhecia, a minha advogada. No mesmo dia eu fui atrás, ela me orientou já ir direto na delegacia da mulher. Eu já denunciei, já corri atrás, dos meus direitos. E na hora veio à minha mente o que tinha acontecido com as outras meninas que já trabalham lá. Então eu criei força pela minha filha e por mim, que eu precisava também, de um trabalho. E fui até o final, consegui gravar, minha advogada orientou, consegui gravar ele falando que tinha me assediado, que eu não tinha roubado e que ele fazia aquilo porque eu sempre neguei ele. Marcela explica como é importante que quem quiser denunciar casos como este possa reunir evidências que comprovem o assédio. A mulher, quando ela vai recorrer à justiça para provar esse assédio, ela vai precisar de provas, porque
provas testemunhais vai ser muito difícil mesmo. Então, ela tem que guardar as mensagens de WhatsApp. Muitos assediadores assediam pelo WhatsApp. Ela tem que guardar essas mensagens. Se o assediador ele tem o hábito, por exemplo, de dizer coisas para ela de cunho sexual e ela sabe que isso é habitual, todo dia ele vai fazer um tipo de coisa assim, ela pode gravar a conversa entre os dois. Para a Justiça do Trabalho, a gravação de uma conversa entre duas pessoas, em que uma dessas pessoas seja assediada, ela serve como prova. Então ela pode ser juntada ao processo para comprovar o assédio. É muito importante que as mulheres se sintam seguras ao denunciar estes atos. Por isso, o apoio de familiares e cônjuges é muito importante. A maioria das mulheres, elas costumam dividir isso com os maridos. Nos casos em que eu atuei, os companheiros sabiam. E eles ajudaram elas, protegeram, concordaram, inclusive vieram até o escritório com elas para relatar o caso e entrar com o processo judicial. A maioria conta sim, e a família costuma não ver isso com bons olhos, mas costuma cuidar e proteger dessa mulher.